E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Luca por aqui. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Dado que nosso último vídeo foi o react de um vídeo ateu muito bobo mesmo, né, com coisas bem estúpidas ali, eu resolvi, né, escutar as sugestões de vocês nos comentários daquele último vídeo e aí, supostamente, esse seria um vídeo, né, bem mais sofisticado até o título mesmo do vídeo é o melhor argumento ateísta. E é esse vídeo que a gente vai reagir hoje. Se eu não me engano, ele foi feito pelo Matheus Benites, que é esse rapaz que está aqui. Né? Vamos ouvir o que o Matheus tem para dizer. Né? Uma coisa que é importante esclarecer, tá? Esses vídeos são reacts, tá? Acho que o pessoal, especialmente os ateus que são tão preocupados com títulos de vídeo, né? Se me lembro bem, vem aqui comentar, não, mas porque seus argumentos, por causa disso, por causa daquilo, é um react, tá? Eu vou reagir às coisas que ele falar, vou fazer alguns comentários, breves comentários, é assim qualquer react, né? Eu não fico aqui preparando uma lista de coisas, né? Como se no último vídeo eu tivesse que ter uma lista de todos os prêmios Nobel que os cientistas ganharam pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano para citar no vídeo, né? Sendo que eu tô reagindo, eu tô vendo ele pela primeira vez. Tá? Então vou fazer comentários breves, alguns argumentos, certas análises, mas o vídeo ele não é uma refutação, né, acadêmica, técnica. Acreditem em mim, eu sei como fazer uma, tá? Fiz isso a minha vida inteira. Então não tem esse peso, os vídeos não têm esse peso. Quando eles tiverem, acreditem, vai estar no título, tá? Eu vou avisar vocês que esse é um vídeo de refutação, onde eu realmente já vi, né, o vídeo, já pesquisei, já procurei para trazer algumas informações. Nesse caso aqui não assisti esses vídeos, eu estou reagindo pela primeira vez. Vocês me mandam esses vídeos, então eu vou assisti-los, tá? Vamos ver aí, né, o que seria o melhor argumento ateísta, vamos ver se realmente é algo que nos traz algum desafio. Espero que seja bem melhor ali que aquele vídeo do Todo Mundo é Ateu, né? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aí. E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre aquele que é considerado por muitos filósofos o principal argumento e o mais forte argumento a favor do ateísmo. Para saber qual é, fique até o fim desse vídeo. Vamos lá! Em uma cela do campo de concentração de Auschwitz, foi encontrada uma frase escrita por um prisioneiro. Se existe um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Em um mundo... Acho que vai ser problema do mal, né? Já pelo visto aqui. Começou citando algo tão pesado, não acredito que vai ir para outro lugar. Vamos ver aqui, vamos deixar ele desenvolver. mundo onde ocorrem genocídios como o Holocausto, catástrofes naturais de diversos tipos, uma variedade de doenças terríveis, como câncer, Alzheimer, fibrose cística, ainda faz sentido crer em um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso? Você já deve ter percebido que eu estou falando, é claro, do problema do mal. Considerações sobre isso, tá? Por diversas razões, eu não sei o que ele vai falar nesse vídeo, né? Ainda tem 7 minutos do vídeo para ver. Mas, ao meu ver, o problema do mal, ele foi um problema que me atormentou por muito tempo. Não por causa do problema do mal em si, tá? Mas por causa de questões como a permissão do pecado, né? E coisas envolvendo mais o mal moral, tá? Eu acho esse, sim, o melhor argumento ateísta, né? O argumento mais forte para se defender a ideia de que Deus não existe. E o porquê que eu acho isso, eu posso explicar no final do vídeo, mas eu quero ver primeiro qual que vai ser, se ele vai dar uma formulação, se ele vai dar uma definição, o que ele vai falar. Mas sim, tá? A priori eu acho que eu concordo, sim. Eu acho muito melhor, do ponto de vista ateísta, argumentar algo em relação ao problema do mal, mas não a versões particulares e toscas do problema do mal, né? Mas tem versões que eu acho que os próprios ateus não conhecem do problema do mal, que são trabalhados dentro da própria teologia católica, né? Como em áreas como a soteriologia, por exemplo, e predestinação, né? Que é a minha área de especialidade, que são problemas do mal realmente cabulosos, né? E talvez eu explique aqui um pouco nesse vídeo, mas sim, eu acho que o problema do mal é uma das questões mais difíceis de responder, se não a mais difícil. Eu, via de regra, acho os argumentos ateístas contra, por exemplo, as 5 vias de São Tomás, o argumento ontológico e tal,
principalmente contra a primeira e segunda via, eu acho geralmente tosca a ideia de refutá-los ou procurar refutá-los, apesar de achar que existem bons argumentos ali, né? Eu acho que no final realmente existe uma demonstração por trás daqueles argumentos em favor da existência de Deus. Agora, o problema do mal não é uma objeção ateísta em um sentido argumentativo, mas é realmente um argumento positivo, ou seja, está se oferecendo um argumento formulado aqui, onde se supostamente demonstra a existência de Deus, a inexistência de Deus, aliás. Então, antes de ver qualquer coisa sobre o que ele vai falar em específico, eu diria que o problema do mal é sim um dos principais problemas aí quando o assunto é a existência de Deus, né? Porque parece contra-intuitivo, né? Foco no parece. De fato, parece contra-intuitivo que um ser omnibenevolente possa permitir tamanho mal no mundo. Mas enfim, vamos ver o que ele vai falar. Epicuro, o filósofo grego do período helenístico, lá atrás, ele chegou à seguinte conclusão, que se os deuses existem, eles não se importam com o destino dos seres humanos, porque eles são capazes de impedir os males do mundo e os males do mundo continuam acontecendo. Então, ele chegou à conclusão que os deuses não se importam se existem. Agora, a gente pode pensar na resposta de Agostinho, que é uma resposta muito sofisticada da parte teísta para lidar com o problema do mal. Aqui eu imagino que ele vai falar da questão de que o mal não é uma substância, mas uma privação, né? O que é muito interessante, dado que Santo Agostinho ele não era o maior dos fãs ali da filosofia aristotélica. Ele mesmo disse, se não me engano, em Confissões, que ele nem sequer leu totalmente a obra de Aristóteles, porque para ele já era muito, muito fácil e verdadeiro tudo aquilo ali, né? E Santo Agostinho ele vai defender a tese de que o mal, na verdade, é a privação do bem, né? Muitas pessoas continuam sem entender por que isso é verdade, ou por que não é, ou por que o contrário não é verdade, né? Por que o bem não é a privação do mal, né? Vamos deixar ele falar, vamos ver se é isso, e depois eu comento sobre. Agostinho de Hipona, um bispo, um dos principais filósofos da patrística, argumentou que o mal é uma privação de bem. O mal não tem substância, então o mal não existe. O mal é ausência e não uma presença, ok? É como um carro que está seguindo uma rota e aí ele, por um acidente, desvia e bate na árvore. Não foi algo que aconteceu ali, foi a falta de ordem dele seguir a sua reta. Então é mais ou menos por aí que eles enxergam o mal. Legal, é bem essa ideia, assim. Então, assim, de um jeito fácil, né, para as pessoas entenderem. Isso eu acredito que seja tranquilo, né, de responder. Ou seja, né, o próprio Boécio fala sobre isso, São Tomás também fala sobre isso, que o mal, a primeira versão do argumento do problema do mal era algo do tipo assim, uma versão super antiga já, que é um problema que acompanha a humanidade desde sempre. Olha, o mal existe, mas Deus criou tudo que existe, logo Deus criou o mal, né? Ou Deus criou tudo que existe, mas o mal existe, logo Deus criou o mal. Então essa é a primeira de todas, que Deus teria o autor ou o criador do mal. Na minha opinião, essa é uma versão do argumento do problema do mal bem tranquila de responder, justamente com a argumentação agostiniana atomista, né? Que é o quê? Olha, na verdade, o mal ele não é positivamente um ser positivo ontológico, né? Então ele não existe com a substância. Então quando a gente fala que Deus criou todas as coisas que existem, a gente diz que Deus criou de fato, né, todas as substâncias que existem, todos os seres, né, com suas particularidades. Sim, é verdade. Agora, quando acontece um defeito na coisa criada, e Deus pode permitir um defeito nas coisas criadas, esse defeito ele não existe da mesma forma que a substância existe. Então, o buraco na parede, né, a fenda na parede, todas essas coisas não são substâncias, mas são defeitos, são a ausência de algo que deveria existir ali, né, que era uma parte da parede, por exemplo, dando um exemplo aqui. É fácil de entender. Então, é de fato o caso de que existem sempre pares de contrários, né? Quente e frio, claro e escuro, né? Então, essas seriam coisas aí que seriam contrárias uma à outra e que a existência de um implica na não existência do outro, né? Mas aqui o interessante é o quê? Que no caso da substância, a gente teria que dizer que a substância, existe uma privação da substância, ou seja, a ausência dessa substância. Por que é o caso do mal ser a ausência do bem? Porque bem e ser se convertem. Então, esse é o termo médio que muitas pessoas não pegam
tá? Sobre isso aqui. Por que que isso aqui é verdade? Né? Que Santo Agostinho e Santo Tomás defendem. Porque o bem se converte no ser e o ser se converte no bem. Então tudo aquilo que é bom é aquilo que é. Portanto, tudo aquilo que é mal é aquilo que não é. Tá? Então, o mal ele é a ausência ou a privação do bem, porque o bem é ser. Tudo que é bom existe mais propriamente como substância e foi criado. Né? Então, o mal ele é, por necessidade, uma privação do ser. E por isso que o mal, em excelência, ele é um não ser. Tá? Então, porque ele é um não ser, ele não pode ter sido ser. E como Deus criou todos os seres, portanto Deus não criou o não ser. Né? Porque o não ser não é, ele não precisa ser criado. Né? Ele simplesmente não existe. Então, daí nós deduzimos que, nesse caso dos pares de contrários, bem e mal, eles se convertem, na verdade, em ser e não ser. E a prova disso está na Suma Teológica, logo na primeira parte, agora esqueci se é na questão 4 ou questão 5, mas é onde ele fala, São Tomás fala justamente o porquê que é verdade que o ser se converte no bem, que tem a ver com a questão da perfeição e tem a ver com a questão da atualidade. Então, para São Tomás e para Santo Agostinho, só existe uma distinção de razão entre bem e ser, mas na verdade em re, ou seja, a coisa mesmo é a mesma. Né? Só nós entendemos por dois aspectos diferentes. Né? Então, o bem enquanto aquilo que é o objeto da nossa vontade e o ser enquanto aquilo que é objeto do nosso intelecto. Tá? Mas não existe uma diferença em coisa, né? Em re, entre aquilo que é bom e aquilo que é. Portanto, esse par de contrários, bem e mal, se converte em ser e não ser. E, portanto, o mal é o não ser, e por isso Deus não teria criado o mal, porque o mal ele não existe positivamente, né, no sentido ontológico, ou seja, ele não é um ser propriamente dito, mas ele é o não ser, a privação do ser em si. Tá? Então, esse argumento é bem tranquilo, né? Assim, essa versão do problema do mal, eu acredito que seja mais tranquilo da gente responder. Já é um pouco complexo, né? Mas você consegue demonstrar, por exemplo, que o mal ele se converte no não ser. Tá? Então você consegue provar que o mal ele não é, mas ele é, na verdade, a privação daquilo que é, por excelência. E, portanto, o mal é o não ser, e sendo o não ser, Deus não poderia tê-lo criado. Né? Ele existe enquanto um acidente. Então, o mal, na cosmologia cristã, ele existe apenas enquanto um buraco na parede, ou seja, a ausência daquilo que deveria existir lá, que é o resto da parede, certo? Então, o mal é uma ausência, uma privação de bem. Assim como a conduta humana, quando ela não é reta, quando a pessoa peca, digamos assim, segundo Agostinho, ela está desviando-se do reto caminho. E para Agostinho, nós já viemos tortos ao mundo, né? Sim, é verdade, não só para Santo Agostinho, para a igreja, né, em si, mas é legal isso que ele comentou, porque o pecado, ele é de fato aquilo que cria um mal moral, né? Então, o pecado do ser racional, né? O mal moral é o pecado em excelência. Então, toda vez que o ser humano peca, ele se afasta do ser. Olha que interessante, né? Então, se bem e mal se convertem em ser e não ser, né? Olha que interessante, toda vez que o ser humano peca, ele deixa de ser aquilo que ele é, né? E é muito interessante porque quando a gente pensa sobre isso, né, vê que, por exemplo, quando alguém se comporta que nem um animal, né, por que a gente pensa assim? Porque se afasta da racionalidade, se afasta da natureza daquele homem. Né? Ele se afasta, ele mesmo intencionalmente se afasta daquilo que ele é propriamente dito. Então, sei lá, pensem no crime mais hediondo que vocês conseguem imaginar. Aquela pessoa se comporta como o quê na nossa cabeça? Como uma besta, como um monstro. Por quê? Porque ao pecar, ao causar o mal, né, aquela pessoa se afasta do ser. Mas o que ela é? Ela é humana, então ela se afasta da sua própria humanidade. Ela como se rejeitasse a sua própria natureza. Né? Se comporta como... E nós entendemos isso quase que subconscientemente. Né? Quase que inconscientemente. Nós olhamos para isso e falamos, nossa, a pessoa se comporta que nem um monstro, que nem uma besta. Por quê? Porque ela está se afastando da sua forma, da sua formalidade, ou seja, de ser um ser humano racional. Nós já somos membros de uma espécie decaída. E a gente tem que buscar se endireitar ao longo da vida. Isso é verdade, tá? Então, sim, pecado original. Mas a gente já tende a pecar, né? A semente do pecado já está em todos nós. Então, para os males que são de origem humana, os teístas vão explicar dessa forma, dizendo que o mal é uma privação, é um acidente, é um erro, e não uma substância.
e que Deus, por ser bom, ele quis dar o livre-arbítrio para os seres humanos. Então, ele não pode dar o livre-arbítrio para os seres humanos sem que seja possível que, com esse livre-arbítrio, os seres humanos pequem. Então, ele, por ser bom, ele abre a possibilidade do pecado, querendo compartilhar conosco a liberdade. Isso é verdade, tá? Do jeito que ele disse. A gente só tem que tomar cuidado aqui para não começar a cair Porque assim, quando a gente tá falando de mal moral, né, que é o problema clássico, o mal natural, ele é simplesmente um defeito na natureza das coisas, né? Então você não vai ter a implicação ali de um mal moral intencionado, né? Mas sim não intencionado. Então, ele geralmente os ateístas vão ter problemas com o mal moral, né? Não com o mal natural. Eu não sei se essa explicação do mal simplícter, ela não se estenderia também para o mal natural, né? Que seriam as catástrofes naturais, desastres naturais. Tá? Pode ser que sim. Agora, ou pode ser que não, né? Eu na verdade, nunca pensei muito sobre isso. Agora, o que é interessante aqui é o quê? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para quando a gente vai explicar, né, essa questão do mal moral e da liberdade, a gente não começar a cair em argumentos que beirem o pelagianismo, como, por exemplo, os argumentos do William Lane Craig, né? Então, Deus criou agentes morais livres, né? E como se Deus não tivesse nada a ver com os atos que nós fazemos da nossa liberdade, como se a nossa liberdade fosse aquela visão de liberdade hermeticamente selada, ou seja, que Deus não pudesse tocar na liberdade do homem, né? Então, essa seria uma das formas de responder isso. Não, Deus nos deu liberdade, então a gente faz o que a gente quer com a nossa liberdade. Portanto, né, Deus meio que se excusa ali porque tudo que a gente faz com a nossa liberdade é nossa culpa. Por que isso cria problemas? Porque não é verdade, tá? É falso, então, que Deus não pode tocar nossa liberdade. A grande verdade é que tudo de bom que nós fazemos porque somos movidos pela graça a fazê-lo, né? Do contrário, nós temos que afirmar que o homem poderia obter a salvação pela sua própria natureza. Tá? Então, e o ponto-chave de entender isso é o quê? É justamente o que ele acabou de falar, né? Que Santo Agostinho acredita, assim como a igreja acredita, que nós temos uma inclinação a pecar, ou seja, a nossa liberdade já vem de fábrica torta, né? Então, nós já vemos, porque nós nascemos com o pecado original, né? Depois do batismo ficamos com a concupiscência, nós já temos uma inclinação a errar. Tá? E da forma agostiniana, banesianista de ver isso, o homem, na verdade, não pode fazer muito sem a graça, né? O homem, por exemplo, não poderia ter nenhuma virtude teologal, evidentemente, sem a graça, mas até mesmo as virtudes cardeais não poderiam ser exercidas na sua perfeição sem a graça. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente tem que cuidar porque, de fato, Deus... E aqui que a gente começa a entrar nessas versões do problema do mal mais complexas que provavelmente os ateus não conhecem, mas que são trabalhadas dentro da teologia, quando vai para assuntos de predestinação, por exemplo, que é, de fato, Deus pode mover o homem a fazer o bem, né? Então, em tese, Deus poderia mover a todas as pessoas a fazer o bem e não permitir que nenhum mal moral existisse. A gente vai falar mais pra frente disso. Mas, se isso não é verdade, se a gente nega e rejeita essa proposição, a gente cria problemas tanto filosóficos quanto teológicos muito sérios, né? Como se Deus fosse incapaz de mover suas criaturas. Então, teriam problemas ali por exemplo, até mesmo na questão da simplicidade divina, teriam problemas na questão da omnisciência divina, da onipotência divina, tá? Então, a gente precisa defender que sim, Deus não só nos criou livres, mas move nossa vontade para o bem. Pois bem, isso poderia explicar talvez o genocídio, né? Talvez o caso, por exemplo, de o partido nazista existir e do Holocausto existir. Então, isso explica o quê? Explica que Deus não causa essas coisas, mas não explica o porquê que Deus não impede essas coisas, tá? Então, é aqui que começa a ficar complexo. Tudo bem, então, através daquela questão, aqui ele ofereceu dois argumentos, né? Através da tese de que o mal não é uma criatura, mas um acidente, ou seja, um não ser, você consegue explicar por que Deus não criou o mal. Através da questão da liberdade, você também consegue explicar por que Deus não causou o mal, né? Não só não tê-lo criado como substância, mas como ele não causou na liberdade humana o mal, tá? Mas você não consegue explicar por que Deus não impede o mal. Então, se Deus conhece que a liberdade humana pode pecar, né? E aqui a gente não está trabalhando com aquela visão mais
enfim, problemática de liberdade, que é Deus conhece, mas como ele nos deu a liberdade, então ele não pode fazer nada sobre isso, né? Então, não, ele pode sim, ele pode mover nossa vontade para o bem. Então, se Deus conhece que o ser humano pode pecar e Deus pode mover a vontade no sentido de que ele pode remover os impedimentos dessa natureza decaída para que ela haja para o bem, né? Então ela pode tanto remover os impedimentos quanto nunca ter permitido que eles estivessem lá para aquela pessoa. Então por que é que Deus, sabendo e podendo, não impede? Então esse é o real problema aqui, tá? E do racismo, enfim, de todos os tipos de males que vêm do ser humano. Mas e quanto aos males naturais? Catástrofes, terremotos, tsunamis, que dizimam cidades, que acabam com as vidas de pessoas, que levam pessoas, bebês, e estragam completamente a vida de comunidades inteiras, que não são causadas pela, por exemplo, ação humana no aquecimento global, mas que ocorrem de modo natural e que iam ocorrer independente da ação humana. Como é que Deus explica isso? Como é que explicam isso com a existência de Deus? Então a gente pode... Eu não vejo o problema do mal natural como um problema tão grande assim, né? Porque, vê, cair um meteoro não é um pecado. Então, tipo assim, você não pode tratar o efeito da coisa como determinando a coisa como má. Principalmente quando a gente fala de assuntos naturais, né? Então, sei lá, uma árvore caiu na floresta. Isso não é um mal, né? Só passa a ser um mal quando mata alguém que estava passando embaixo. É um mal natural, mas isso aconteceu acidentalmente, né? Deus poderia ter impedido essas coisas? Sim. Deus sabia que essas coisas iriam acontecer? Sim. Então, novamente, a gente pode dizer que Deus não criou um mal, que Deus não causou um mal, mas aqui a dúvida que eu acho que o Mateus está colocando é por que Deus não impediu, né? Então, por que tanto a respeito do mal natural quanto a respeito do mal moral, por que Deus, sabendo e podendo, não impede? Essa é a dúvida. Caracterizar o problema do mal, que é um grande guarda-chuva de diferentes argumentos, né? Mas eu vou te oferecer a seguinte caracterização de determinada maneira. Afirmam que o Deus teísta, cristão, é onisciente, onipotente e omnibenevolente. Pois bem, um Deus onisciente deveria saber sobre os males do mundo. Um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito desses males. Um Deus omnibenevolente, maximamente amoroso, iria querer fazer algo a respeito desses males. Como nada é feito a respeito desses males, e as pessoas continuam tendo câncer, e catástrofes naturais continuam acontecendo, Deus não existe. Tá, deixa eu só voltar aqui, só pra gente ver de novo o argumento. Naturais continuam... Legal. Então, um Deus onisciente deveria saber sobre os males do mundo. Isso é verdade, Deus de fato conhece essas coisas, né? Então, Deus conhecedor é diferente de Deus causador. Então, Deus conhecer o mal não significa que Deus causou necessariamente. Então, é verdade a primeira premissa, é verdadeira. Um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito destes males. Então, sim, né? Aqui, por isso que a gente cai aqui naquele problema daquela visão estranha de liberdade, né? Então, Deus nos deu liberdade, Deus não vai fazer nada, não pode fazer nada. É mentira, porque pro bem Deus faz, né? O ser humano não pode alcançar o bem sobrenatural sozinho. Isso destruiria o cristianismo. Então, é verdade que a nossa liberdade ela está sempre sendo influenciada ou pelo pecado ou pela graça. Na teologia, a gente rejeita a tese de natura pura, ou seja, de que existe uma natureza pura, ou que em algum momento existiu uma natureza pura onde a liberdade humana não era influenciada por nenhuma dessas duas coisas, tá? Então, de fato, a liberdade humana é influenciada pela graça, tá? Deus é capaz de nos mover livremente. Esse é um dos conceitos mais importantes para entender problemas soteriológicos, né? Então, Deus é de fato capaz e de fato nos move para o bem, livremente, né? Ou seja, nos move a nos mover, tá? Isso é muito interessante. Então, eu falar sobre isso em natureza e graça, em predestinação e o presente da perseverança, tá? Então, isso precisa ser verdade. As escrituras dizem, eu produzo em vós tanto agir quanto querer, né? Ou tanto querer quanto agir. Então, o homem precisa, né, para que ele possa performar qualquer ato bom sobrenatural do movimento da graça. Sem a graça, o homem não é capaz de fazer isso, tá? Por conta do pecado original.
da nossa natureza decaída. Então, um Deus onipotente seria capaz de fazer algo a respeito destes males. Sim, é verdade, Deus poderia mover o homem a fazer o bem e impedir que o curso natural da nossa natureza decaída seguisse. Então, deparado com alguma situação, né, o homem ele vai tender para o mal, tá? Explicando de maneira bem leiga aqui, tá? Bem resumida. O homem vai tender para o mal. Deus pode mover o homem a fazer o bem. Como ele faz isso? Impedindo que esse curso da nossa natureza decaída siga e movendo o homem pela graça a performar um bem sobrenatural, tá? Então, sim, Deus onipotente é capaz de fazer algo a respeito desses males. Deus onisciente conhece esses males e Deus onipotente é capaz de mover o homem para o bem. Terceira premissa. Um Deus omnibenevolente desejaria fazer algo a respeito destes males. Sim, Deus omnibenevolente deseja fazer algo a respeito desses males, né? De todos eles, não sei. Então aqui começa a questão, né, da definição de omnibenevolência. Tá? Então, será que Deus permitir a existência de um mal fere o fato de que Deus é maximamente bom? Essa é uma visão torta de omnibenevolência, né? Então, qual que é a premissa que está escondida aqui? Que é, um Deus maximamente bom não poderia permitir nenhum mal. E isso simplesmente não se segue necessariamente. Tá? Você não é capaz de montar um argumento que faça com que te siga necessariamente. Por quê? Você pode ter uma perfeição em grau máximo, tá? E ainda assim permitir que haja algum defeito nas criaturas. Bom, e por que isso é verdade, né? Por que você não conseguiria, por exemplo, fazer um argumento que prove essa conclusão, né? De que, olha, um Deus maximamente bom deveria necessariamente impedir que qualquer mal existisse. Porque não é esse o conceito de omnibenevolência, né? Então, que Deus é maximamente bom não é uma conclusão que é tirada pela ação moral de Deus, necessariamente, tá? Mas é por outro meio que se conclui isso, né? Pelo menos na visão tomista, né, de entender os atributos divinos na metafísica e na filosofia, enfim, na teologia natural, é justamente o seguinte, de que porque Deus é ato puro, né, e porque Deus é maximamente ser, então todos os seus atributos eles precisam se identificar necessariamente com o seu ser, né? Então, porque Deus é maximamente ser, ele também precisa ser maximamente qualquer outro atributo, na medida que eles só se diferem em razão, mas não em essência. Ou seja, né, Deus ele não é só justo, ele é a justiça, porque justiça se identifica com o ser de Deus nele, tá? Então, o ser e a justiça de Deus se identificam, assim como o ser e sua misericórdia, assim como o ser e sua simplicidade, né? Todos os atributos, né? Os predicados todos se identificam com o sujeito. E aqui também a omnibenevolência. Lembra que eu estava falando sobre o fato de que o bem e o ser se convertem um no outro, tá? Isso já é verdade para as coisas, mas é mais verdade ainda em Deus, né? Sobretudo em Deus. Portanto, se Deus é maximamente ser, ele precisa ser maximamente bom. É daí que vem a ideia de Deus omnibenevolente, ou seja, não existe uma dependência num certo comportamento de Deus aos moldes humanos para que Deus seja chamado maximamente bom. E é por isso que esse conceito de omnibenevolência, onde Deus precisa se comportar de forma perfeita, ou seja, através do comportamento de Deus que se deduz que ele é omnibenevolente, não é verdadeiro, tá? Porque a omnibenevolência ela é concluída por outros meios e não pela ação moral de Deus, por exemplo. Então, mas via de regra, a gente poderia dizer que sim, Deus deseja fazer algo a respeito desses males. Só talvez não deseja da forma com que você espere, ou talvez não deseje fazer isso sem permitir com que o mal exista. Você consegue pensar na possibilidade, né, de Deus, por exemplo, usar do mal, né? Isso Santo Agostinho coloca na Cidade de Deus. Deus usa até mesmo da vontade dos maus para benefício dos bons, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre essa terceira premissa depois. Mas olha a conclusão, né? Como nada parece ser feito a respeito destes males, Deus não existe. Vê que o Mateus ele não fala o parece, ele só diz como nada é feito a respeito destes males. Mas essa não é a formulação que ele colocou aqui do argumento, né? A conclusão diz como nada parece. Isso aqui é muito importante, como nada parece ser feito, né? Mas nem tudo que parece é de fato. Então, não é porque parece que nada é feito que nada é de fato feito, tá? Mas por que eu acho que esse é o melhor argumento ateu?
Porque assim como o ateísta não consegue provar que nada está sendo feito a respeito destes males, por quê? Porque a gente não consegue ver a figura inteira, então pode ser que Deus use de um mal para um bem maior. Por exemplo, pode ser que Deus... tem um vídeo do Thomistic Institute que ele fala justamente que eles dão um exemplo do círculo quase completo, né? Então ele desenha um círculo e deixa uma parte faltando. E você fala, não, por que você não completa o círculo? Porque não é verdade que o círculo completo ele é mais perfeito que o círculo incompleto? Ou seja, sim. Mas um ser de máxima perfeição não ia querer desenhar o círculo completo? E ele diz que não necessariamente. Por quê? Porque pode ser que um bem maior seja tirado de não desenhar um círculo completo. Por exemplo, te explicar o que é um círculo incompleto. Né? Te explicar o conceito de privação. Ó, o círculo completo é a substância, mas aí tem uma parte faltando. Então, pode ser que Deus use, né, do mal para benefício do bem. Né? E a gente vai ver depois, eu falo um pouco mais no final do vídeo sobre isso, como o cristianismo, nesse sentido, é a única religião que consegue dar alguma resposta ao problema do mal. Nenhuma outra religião consegue dar uma resposta ao problema do mal como o cristianismo consegue. Porque, então, voltando ao ponto, né? Assim como o cristão ele não consegue, assim como o ateísta não consegue provar que Deus não está fazendo nada absolutamente, né, para esse mal ser resolvido, porque, novamente, ele não consegue te provar que esse mal não possa ser usado por um bem, o cristão, ou o católico aqui nesse caso, ele também, né? É uma limitação da razão humana, então ele também não consegue demonstrar que certamente este mal está sendo usado por um bem. Tá? Claro que aqui a gente consegue discutir e dar argumentos mais dialéticos para isso, mas não existe uma demonstração de fato, né, para um impedimento da nossa capacidade intelectual. Tá? Então, sim, apesar... Então vejam assim, que a gente precisa admitir todas as três primeiras premissas, a gente não pode cair nesses problemas de liberdade intocada, etc e tal. A visão de predestinação católica, ela nos... e a visão de predestinação tomista, na verdade, né, ela nos compele a admitir todas essas coisas como verdadeiras, né? Então, Deus, ele conhece, né, que o homem vai pecar. Deus não só conhece, como ele pode impedir e mover a vontade para o bem. E aí a pergunta que fica é por que Deus não... Por que Deus permite que isso aconteça? Né? Se ele pode mudar isso, por que Deus não faz com que todas as pessoas ajam para o bem? E fica mais maluco ainda, acho que os ateus, eles nem entendem a profundidade disso aqui, mas fica mais maluco ainda quando você começa a entender que, na verdade, o ser humano só age pro bem quando Deus o move a fazer isso. Então, na verdade, a causa do bem que o homem executa é a própria graça. E, portanto, o homem não pode, é um sine qua non, o homem não pode sem ser movido pela graça. Então, se Deus é omnibenevolente, por que é que ele não está movendo todos a fazerem o bem? E por que ele permite que alguns, então, se condenem? Então, é como se o homem estivesse indo para um lado, né? Todo mundo está indo aqui para o inferno, e Deus... E não é que está todo mundo indo reto, uns escolhem ir para cá e outros escolhem ir para lá. Não, está todo mundo indo para lá e Deus tira alguns da fila e os move a fazer o bem. Por que Deus, omnibenevolente, não move todos a fazerem o bem? Se ele conhece que essa é a condição humana, e se ele pode mover a todos, por que é que ele não o faz? Essa é a maior questão aqui. Tá? Acontecendo, Deus não existe. O Deus teísta cristão não existe. E você, lá no fundo, talvez saiba como que o cristianismo é extremamente implausível. A fé nesse Deus cristão é algo tão enraizado desde o berço das pessoas, desde a sua criação em torno de uma comunidade que legitima isso por meio de uma neurose coletiva, de uma infantilidade, que é... Tá, essa parte eu já achei meio merda, né? Ele já tá pulando pra uma coisa completamente diferente. Saiu do problema do mal e começou a falar que cristianismo é só uma questão simbólica cultural. É praticamente inconsciente a maneira que essas pessoas agem sustentando essas crenças, ignorando todos esses problemas com objeções e argumentos. Como assim, ô Matheus, ignorando? Esse problema está sendo discutido, você mesmo fala, Santo Agostinho, esse problema está sendo discutido desde o início do cristianismo. Não tem ninguém ignorando isso, né? Pode ser que, sei lá, a maioria das pessoas hoje ignore isso, mas o cristianismo em si nunca ignorou o problema do mal. Muito evidentes, contrários à existência desse Deus. Porque eles viveram tanto tempo com isso que eles não querem abandonar de jeito nenhum. É preciso muita coragem para você ser capaz de
abandonar algo que foi muito importante para você ao longo da sua vida e que você descobre que é falso. Aí, diante disso, argumentar que existe um bem maior que você não compreende, como argumenta Agostinho, e que, por exemplo, envolve crianças de 5 anos sofrendo com fibrose cística e morrendo aos 9, isso tudo faz parte de um mundo melhor, que você não compreende por que essas crianças precisam sofrer assim, é uma declaração de santa ignorância. Não acho que seja não, Mateus, porque, vê, por exemplo, né, muito antes de autores cristãos falarem sobre a questão da morte, o próprio Sócrates fala sobre isso, né, quando ele está sendo condenado no diálogo da Apologia, que ele aceita a pena de morte porque a grande verdade é que nós não sabemos que a morte é de fato algo ruim. Né? Ele mesmo diz a morte pode ser o maior dos bens. Né? A grande ignorância é achar que a morte é o mal para alguém. Né? Tanto é que tem aquela passagem fenomenal que ele fala, né? Parece que o problema, ele diz, né, caros atenienses, parece que o problema não é fugir da morte, mas fugir da maldade, né, ele diz. Mas a grande verdade é que nós não sabemos que a morte é de fato algo mal. Né? Pode ser que a morte seja um presente. E é justamente isso que o cristianismo prega. Tá? Então, não necessariamente a morte é algo ruim. Tá? E é por isso, justamente, que eu acho, ou pelo menos não ruim em todos os sentidos, né? Pode ser que você acredite que o argumento do mal seja realmente um bom argumento. Agora, você precisa admitir que o cristianismo é a religião que melhor responde esse argumento. Porque veja só, né? Por que Deus não impede... Tá, tudo bem, Deus não criou o mal, Deus não causou o mal. Isso você consegue provar. O mal é um acidente na criação. Mas por que Deus, sabendo e podendo impedir, não impediu? Né? Por quê? E aí, fugindo dos argumentos William Lane Craigianos, né, de tipo, não, Deus não pode mover a liberdade, nós somos agentes morais livres, né? Fugindo disso aí, a gente chega num ponto que, tá, Deus podia de fato, né, ter impedido isso, mas não impediu. E por quê? E eu acredito que aqui, né, apesar de a gente não conseguir demonstrar, a gente pode olhar para o cristianismo como a única religião que consegue dar qualquer tipo de resposta para esse problema. Por quê? Porque o cristianismo essencialmente prega que o próprio Deus se encarnou, morreu e ressuscitou. Sofreu, morreu e ressuscitou por nós. E por que isso é tão importante? Porque a forma, quando você para pra pensar nisso, o cristianismo literalmente prega que o modo pelo qual a salvação, ou seja, o bem maior da humanidade aconteceu, foi através do maior dos males humanos. Então, o cristianismo é a única religião que prega que a história de Deus com o homem, que a glória de Deus na história do homem se manifesta mediante ao fracasso humano, ao mal humano, né? A que ponto Deus se rebaixa por nós. Então, o cristianismo, ele, apesar de teologicamente não poder oferecer uma demonstração de que, de fato, o mal que está acontecendo aqui, ele vai ser usado por Deus para um bem maior, né? Apesar de ele não poder te provar que este mal, esta criança de 5 anos morrendo de câncer, que este mal ele vai ser usado por um bem maior, apesar de não conseguir fazer isso, para algo em particular, a essência da religião cristã é que daquele mal, da crucificação, surgiu o maior dos bens da humanidade, que é a salvação do homem e a sua vida com Deus. Então, eu acho que o cristianismo oferece, dentre todas as religiões, a melhor resposta para isso, né? Uma resposta dialética que, olha, é possível, e não só é possível, essa é a forma com que Deus tem agido na história do homem. A glória de Deus tem se manifestado na história do homem através da miséria humana. A salvação nos foi dada por um meio que todos pensariam que Deus jamais poderia fazer. Por que Deus Todo-Poderoso, Omnibenevolente, né, onisciente, se encarnaria, veria como homem, sofreria, morreria como homem para nos salvar? Talvez para nos mostrar que existe um propósito para o mal. E o próprio propósito do mal é a salvação dos bons. Nenhuma outra religião pode dizer isso, mas o cristianismo. Para você dar conta desse problema, filosoficamente, você precisa ir de anos de experiência no circo. Talvez membros do Circo du Soleil possam lidar com o problema do mal, porque é preciso muito malabarismo para lidar com esse problema e sustentar a crença no Deus cristão, ok? Não é preciso malabarismo nenhum, né? Basta olhar para o cristianismo. A história do cristianismo é um grande problema do mal. Pessoas morrendo e depois, né,
morrendo pela sua fé e depois se tornando mártires santos, né? Então, da morte dos apóstolos, muitas almas se converteram. Da morte de Cristo, muitas almas se converteram. E você olha para a história do cristianismo e você percebe que durante toda a história, né, foi na miséria humana onde a graça superabundou, né, onde optou o pecado superabundou a graça. Então, por isso que eu acho que o cristianismo é a única religião que consegue responder de fato o problema do mal. As religiões não conseguem. Mas o cristianismo ele é essencialmente um caso de problema do mal. Que, de fato, o mal foi usado para o maior dos bens. O maior dos males foi usado para o maior dos bens, que é a salvação dos homens. Tá? Então, interessante isso, né? Outra coisa também é a questão de que um ser omnibenevolente não poderia permitir o mal. E o cristianismo também responde isso. Não vamos esquecer que o Dr. Taylor New, ele deu esse exemplo na aula, eu sempre digo isso para os meus alunos, né? Por que o corpo de Cristo ressuscitado, que é o corpo glorioso, ou seja, o corpo mais perfeito de Deus, né? Por que ele continha ainda as marcas da crucificação? Lembra que Nosso Senhor fala, né? Se não me engano, para São Tomé, né? Toca as minhas chagas. Né? Por que o corpo perfeito de Deus ressuscitado, o corpo glorioso de Nosso Senhor, que ele estará no céu com ele, que está no céu com ele, tem as marcas da imperfeição do homem? Então, parece que o Deus cristão, omnibenevolente, permite que certos males existam para manifestar a sua glória. Então vai treinando. Você quer aprender filosofia, adquirir cultura... Legal, pessoal. Então foi esse o vídeo. Achei muito bacana o vídeo do Matheus, um vídeo curto, um vídeo legal aí pra gente reagir. Realmente um argumento bem sofisticado, né? Eu acho que ele provavelmente não entende tanto ali de problemas ainda mais complexos, né? Posso trazer um vídeo sobre isso. E se você quer ver o meu curso de predestinação, tem um curso gratuito no YouTube, tá? Só pesquisar Luca Predestinação, são 3 aulas, dá mais ou menos umas 7 horas ali de curso sobre predestinação, onde eu trago todos esses problemas, né? Que são versões do problema do mal dentro da teologia que são muito mais complexas do que essas versões aí ateístas, tá? Por que Deus não move todas as pessoas para o bem, sendo que é um sine qua non, uma condição necessária para que o homem faça o bem que Deus o mova, né? Por que Deus permite os reprovados? Como que isso não fere a questão de que da vontade salvífica universal, né? Então, se Deus de fato não move alguns e essas pessoas se condenam, como isso faz com que Deus queira salvar todas as pessoas? Não é algo contraditório. Então, vários problemas teológicos aí. Só para mostrar para vocês que existem problemas na teologia envolvendo o problema do mal que são muito mais complexos do que os que o Matheus falou, tá? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu acho bacana, esse vídeo é um argumento bem legal e realmente algo muito mais sofisticado e mais elaborado e mais complexo do que o último vídeo que a gente reagiu aqui no canal, tá certo? Deixem nos comentários aqui os vídeos que vocês gostariam que eu reagisse, deixem o like de vocês e é isso. Tamo junto, um grande abraço e até mais.